Olá pessoal, nesse vídeo eu vou abordar a pneumonia, mas num aspecto diferente. Nós vamos apenas olhar as respostas imunes durante a infecção, desse tipo de infecção, da pneumonia por Staphylococcus pneumoniae, em crianças. Então é muito importante a gente relembrar alguns aspectos da imunologia da resposta imune da criança. Nós temos um outro vídeo no canal que aborda bem isso. Mas é bom lembrar que dois extremos, né, tanto a infância quanto os idosos, correm muito risco, né? É uma doença bastante grave e nós vamos abordar aqui nesse vídeo, fazendo um paralelo também com essas duas faixas etárias. A outra coisa importante é reforçar a importância da vacinação. A vacina contra o vírus da gripe é muito importante porque ela vai minimizar os efeitos, né, de uma virose que pode, no final, terminar numa pneumonia bacteriana e trazendo graves danos ao pulmão, que é um tecido tão especial e tão sensível. Espero que vocês gostem do vídeo e qualquer coisa é só comentar aqui embaixo que eu tento responder. Vou trazer, então, as 3 respostas diferentes que vão variar dependendo do indivíduo. Se a gente for pensar, mesmo as bactérias patogênicas, como no caso esse Staphylococcus ou pneumococo, tem como mais agravante a resposta imunológica. Então, a resposta é muito mais, pode ser muito mais deletéria do que a própria bactéria em si. Então, é muito importante a gente estudar a resposta imune desse paciente, saber que tipo de resposta ele está fazendo naquele momento, para a gente abordar melhor. Lembrando também que repor a microbiota é fundamental em mucosas, quando se trata de mucosas. E essa reposição da microbiota, ela começa lá no intestino, né? E aí depois do intestino, essa microbiota também, ou a tolerância que se estabelece ali para que haja o crescimento dessa microbiota, se expande também para outros locais ou outras mucosas, como o aparelho respiratório. Então é importante, hoje a gente está falando muito de probióticos e prebióticos, não é o assunto da aula, porque eu vou falar só sobre a resposta imune ao pneumococo, mas fica aí a dica para a gente, no próximo vídeo, abordar esse assunto. Imunonutrição também é um assunto muito importante e interessante que eu vou trazer no canal. Fiquem ligados. Na aula de hoje abordaremos a pneumonia na infância. Nós vamos mais observar a resposta imune da criança frente à bactéria, o Staphylococcus pneumoniae. Vamos abordar então a invasão do Staphylococcus no trato respiratório inferior e a gente vai observar que essa infecção, essa invasão, representa uma grave ameaça, porque ela requer do organismo, principalmente do organismo da criança, que ainda é imaturo, respostas imediatas. E a imunidade da criança ainda não está bem desenvolvida, ela está maturando. As células ainda são jovens, os linfócitos, por exemplo, da resposta adaptativa, temos uma grande quantidade de linfócitos naíves ou virgens. A própria resposta inata ainda falta uma agilidade nela, na migração, na proliferação celular, as respostas a mitógenos ainda é dificultada. E nós vimos isso em um vídeo aqui no canal, que fala bem sobre a maturação do sistema imunológico na criança. Outra coisa importante é que essas respostas elas devem ser reguladas para poder evitar danos. Então eu não posso ter nenhuma resposta exacerbada, nem apática ou tolerante. E a criança ainda não consegue modular bem o nível de resposta frente a um antígeno qualquer. Outra coisa importante é compreender como a resposta imunológica contribui para a proteção de mais danos. Ela não pode gerar mais danos do que a própria bactéria que está ali proliferando, né? Então, geralmente é isso que acontece. É a própria resposta do indivíduo que faz com que haja uma lesão maior, mais importante. A faixa etária tem tudo a ver com isso. Então eu estou falando de criança, mas eu posso também fazer o mesmo raciocínio para os idosos, né, que estão imunossenescentes. A imunossenescência também contribui para esse desequilíbrio na medida da resposta. Então o adulto, ele tem um controle maior na sua resposta imunológica, mas mesmo assim o raciocínio, na maioria dos casos, o que a bactéria é um ser minúsculo, pequenininho, o máximo que ela tem, né, de substâncias que podem agredir o nosso sistema é muito menor,
né, do que nós como seres complexos, né, multicelulares, possuímos órgãos bem preparados para responder a cada demanda do organismo. Então, o que estraga mesmo, o que causa uma lesão maior, é a nossa forma de gerenciar isso. E isso se explica por que às vezes um quadro de um paciente com pneumonia pode ser mais brando, né, sendo que o agente patogênico é o mesmo, e outros levar inclusive à morte. Então a nossa inabilidade em responder é que é realmente complicado. Bom, nós vamos ver que a idade é importante. Lactentes, por exemplo, até 3 meses, tem uma taxa menor de infecção. Por quê? Porque é amamentado ao seio. Então, a mãe transfere para o bebê células, linfócitos, neutrófilos. Ela também transfere enzimas, substâncias antimicrobianas também, complemento, anticorpos, né? Então, ela vai transferir para essa criança uma imunidade provisória, emprestada da mãe. Aumenta a probabilidade de se ter infecções pulmonares a partir de 3 a 6 meses, quando essa mãe desmama o bebê. Então esse bebê vai para a creche, né, tem contato com outras crianças, e aí a probabilidade de se desenvolver a pneumonia é maior. E isso vai continuar a subir durante a idade pré-escolar, justamente por esses quesitos todos que eu coloquei aqui, né? E por a resposta imunológica dessa criança ainda não está matura o suficiente. Lá pelos 10 anos, isso começa a diminuir, né? E os agentes causais, aos 5 anos, aumenta as infecções por Mycoplasma pneumoniae e por Streptococcus. Outra coisa importante a se considerar é a questão anatômica. A criança vai ter um diâmetro das vias aéreas bem menor. E isso também acaba prejudicando, né? Segurando ali, ela também não sabe assoar o nariz, ela não sabe expelir essas secreções. Essas secreções servem também como meio de cultura para essas bactérias. E a outra coisa é a tuba auditiva, mais curta e aberta nos lactentes, né? Isso também mantém aquela secreção, que pode virar também meio de cultura. Assim, os patógenos têm fácil entrada, né, ali no conduto auditivo e acesso ao ouvido, trazendo as otites. Vamos abordar agora a imunidade inata das vias aéreas e nós vamos ver como ela contribui para a defesa dessa mucosa, iniciando pela barreira física ou pelas células epiteliais que vão revestir as vias aéreas e os espaços aéreos. Depois nós vamos observar a presença de macrófagos, desde as fossas nasais, na mucosa ali, nasal, nessa mucosa que reveste todas as vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, chegando até os macrófagos alveolares. Então eles permeiam todo esse tecido. Depois nós temos o tecido mucociliar, com a liberação do muco, que possui ali uma substância viscosa, onde os antígenos ficam presos, né? E ele recobre toda a via aérea condutora. Depois nós temos os surfactantes, né, que estão ali presentes no canal alveolar, nos espaços alveolares, e eles mantêm o alvéolo íntegro, né, como uma bolsa para poder fazer as trocas gasosas. Depois nós temos as células epiteliais respiratórias, que vão produzir também substâncias antimicrobianas. Nós temos aí as defensinas e as catelicidinas. Vamos continuar falando da resposta da imunidade inata e para isso a gente vai observar as primeiras linhas de defesa. A primeira delas são os macrófagos alveolares. Eles reagem muito bem ao pneumococo. Com produção de quimiocinas e citocinas, eles recrutam neutrófilos para o espaço alveolar e inicia-se ali o processo inflamatório. Muito importante também os neutrófilos, que têm uma ação auxiliar, têm um papel crítico contra o Staphylococcus pneumoniae. Justamente por isso a gente observa também depois todo o quadro clínico, né, que tem a ver com uma resposta específica um pouquinho mais lá na frente, mas que se inicia aqui com a migração de polimorfonucleares, né, esses neutrófilos. As células epiteliais têm um papel protetor físico-químico dessas vias, regulam positivamente os mediadores e os receptores, incluindo o receptor Toll-like. Então a gente vai ver ali os pumps, os dumps, né, que são importantes também, receptores, né, marcadores celulares.
que vão ajudar nesse processo inflamatório. Então, a gente vai ter ali a liberação de citocinas, de quimiocinas durante esses processos inflamatórios. O tool-like, ele é muito importante na medida em que ele inibe o crescimento das bactérias que estão, mesmo as comensais, porque elas também não podem se multiplicar em demasia. Então, essas bactérias comensais, elas ficam acopladas a esses receptores tool-like, que enviam sinais de inibição de proliferação para essas bactérias. Então, elas podem ficar ali, sim, ótimo, tudo bem, numa boa, mas não prolifera demais não, porque não é bem-vinda essa proliferação. E é o que acontece às vezes na pneumonia. Essas bactérias que às vezes habitam também essa mucosa começam a proliferar e ganham ali o pulmão. Elas podem ter essa trajetória e finalizar lá no pulmão, acarretando aí a pneumonia que a gente vai estudar. Aqui nós vamos observar na imunidade inata, um alvéolo, né, já que a gente está falando de pneumonia, e ali eu tenho também os macrófagos alveolares, que através dos seus receptores, nós podemos observar aqui numa lupa, né, que esses receptores, eles são associados às moléculas, né, então para o reconhecimento, então o macrófago possui um receptor que reconhece a molécula estranha e começa ali a liberação de sinais, né, de citocinas, como os fatores de crescimento, a IL-8, a IL-1, o fator de necrose tumoral alfa, os fatores de crescimento, os growth factors, né, que estimulam as células do sistema imunológico a proliferarem. Então, uma vez reconhecida essa célula, ele libera esses fatores que na corrente sanguínea, que entram aqui na corrente sanguínea, que a gente está vendo aqui o vaso sanguíneo, né, as duas paredes dos vasos em laranja, ele liberou ali na corrente sanguínea e faz a primeira migração. Então, as primeiras células que vão chegar ao local são os neutrófilos, que vão ser recrutados e vão sofrer diapedese e vir tentar fagocitar o Streptococcus pneumoniae, no caso aqui. A segunda linha de defesa seriam os monócitos, que estão ali na corrente sanguínea e que chegam até o local também para fazer a fagocitose. Agora nós vamos ver a resposta adaptativa. E a gente sabe que a célula apresentadora de antígeno, essa que eu acabei de mostrar, também faz o link entre a resposta inata e a resposta adaptativa. E a gente observa que eles respondem super bem ao pneumococo e é ele responsável por iniciar essa imunidade adaptativa. Uma vez iniciada, nós vamos ter 3 tipos de respostas diferentes, isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. Nós vamos ter, às vezes, e isso também vai diferenciar em uma resposta mais efetiva contra aquele agente ou menos efetiva. Então, você tem migração de uma resposta para outra dependendo do paciente. Aqui nós estamos falando outra vez, eu vou frisar isso, para crianças, né, em que o sistema imunológico ainda não está bem maduro e as células ainda são naives ou jovens, virgens, ainda não encontraram seu antígeno, estão aprendendo então a responder. A outra faixa etária, que é muito importante a gente observar, que a gente vai ver a incidência maior de pneumonias também, são nos idosos. E aí o raciocínio é semelhante, mas diferente em algumas situações. Eles também têm dificuldade em migrar, em responder a mitógenos, a fazer a quimiotaxia, como na criança também, mas o motivo é outro. Não é porque é imaturo, e sim porque envelheceu. A gente chama isso de imunossenescência. Então a imunossenescência complica um pouco a vida do idoso e a gente pode ter respostas inadequadas, tanto na criança quanto no idoso, diferente do adulto, que às vezes responde muito bem e se recupera rapidamente de uma infecção como essas. Lembrando que a resposta TH1 é dependente de macrófagos, ela estimula a migração de NK, macrófago, de CD8, que é uma resposta mais celular. A resposta TH2 ela tem uma característica mais humoral, na produção da IgA e IgG. A gente vê também esses anticorpos específicos sendo produzidos por plasmócitos ou linfócitos B que se diferenciaram em plasmócitos, né? E a gente vê também na resposta TH2 um aumento da ativação de mastócitos eosinófilos também. Então são o grupo celular, né, efetor desse tipo de resposta. E a resposta TH17, que vai fazer um infiltrado neutrofílico, vai manter aquela migração de neutrófilos para o local da infecção, nos pulmões no caso, né? E ela é muito importante para a resposta ao Staphylococcus pneumoniae.
Mas, às vezes, nem sempre o paciente responde assim. Às vezes ele responde de uma forma a TH2, por exemplo, mais humoral. E aí, por isso é muito importante entender a resposta de cada organismo para poder também compreender como é que um quadro, um pode evoluir, ter um prognóstico melhor, outro um prognóstico pior. Aqui, então, a gente está vendo um exemplo. Eu vou dar a lupa outra vez aqui. Então, eu estou vendo o tecido epitelial, as bactérias ali, né, pintadinhas de vermelho, essas são as vermelhinhas. E aí eu vou observar que eu tenho uma célula apresentadora, ou chamo também de célula dendrídica, que é aquela célula produtora de L1, como eu havia dito lá atrás, né? Fator de necrose tumoral, etc. Então, essa célula vai fagocitar, ela vai vir através da linfa, do sistema linfático, e vai chegar até o linfonodo mais próximo. Então, nós vamos ver aqui a célula apresentadora de antígeno, com a bactériazinha no seu interior, processou essa bactéria e vai apresentar, através da molécula de classe 2, o determinante antigênico, né, para uma TH0. Então, essa célula em laranja é a TH0. Essa TH0, ela pode se diferenciar em TH2, que é a vermelha clara, a rosinha, ou a TH17, esse vermelho mais escuro, ou a TH1. Isso vai acontecer, né, de forma diferente, em indivíduos diferentes, dependendo se ele é um bom respondedor ou se ele é um mau respondedor. Então, todas essas situações, elas podem ocorrer. Aí nós vamos ver como é que acontece quando essa célula TH0 se diferencia em TH1. Ela vai produzir citocinas de padrão TH1, que são importantes para a migração de mais macrófagos, né? Porque a TH1, ela está linkada com essa célula efetora, que vai sofrer ali um estímulo que responde muito bem à interleucina 2, a IL-2, né? E NK também, né? E CD8. Já se a TH0 apresenta para TH17, eu tenho um padrão de interleucinas de TH17, como a IL-22, a IL-17, que estimulam células efetoras, que dessa linhagem são os neutrófilos ou os polimorfonucleares, que são recrutados para o local. Então, eu tenho um predomínio desse tipo celular nessa infecção, tá? Então, se eu quiser também avaliar, eu posso ver isso acontecer no hemograma, né, no leucograma especificamente. Eu tenho ainda a célula TH2, né, a TH0 que pode se diferenciar em TH2, a TH2 então vai ativar, né, especificamente, né, vai se diferenciar em linfócitos que atraem para o local linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos, que são produtores de imunoglobulina. Então, essa via aqui de baixo, e eu tenho em rosa os anticorpos que vão executar essa função, tá? Então, é importante a gente saber do predomínio dessas respostas, né? E entender melhor como um paciente pode responder. A melhor para essa bactéria, a mais eficiente, é a TH17, apesar de ser uma resposta que pode trazer também uma destruição tecidual por ela ser mais enérgica. Então, a última pergunta que fica: uma gripe pode evoluir por uma pneumonia? Por quê? Então, vamos saber por que isso pode acontecer. Existe ali uma relação entre gripe e pneumonia. Toda vez que vocês já ouviram várias vezes, com certeza, falar: cuidado, o velhinho não pode pegar uma gripe, tem que fazer a vacina, né? É perigoso depois ter uma pneumonia logo em seguida e ser internado, né? Se for muito idoso, até morre, mata, a pneumonia mata muito o idoso, né? O porquê disso? As bactérias causadoras da pneumonia, elas vivem ali na mucosa nasal, certo? E aí, quando o indivíduo adquire a gripe, a inflamação causada pelo vírus inibe e prejudica a resposta inata, principalmente as células, né, os monócitos, que têm um papel importante no controle da população dessas células. Então, essas células proliferam em demasia, porque foram inibidas pelo vírus, e dá uma folga para essas bactérias crescerem nesse momento, nesse espaço, né? Então, essa inflamação causada pelo vírus ajuda e promove uma infecção secundária. Então, começa com uma infecção, né, viral, que pode se transformar numa infecção bacteriana e numa pneumonia. Em resumo,
a bactéria coloniza a mucosa nasal. Para haver uma pneumonia, a bactéria precisa estar no pulmão. Então, se ela prolifera muito nas fossas nasais, na mucosa nasal, ela pode, né, descender, ela pode descer até o pulmão. Então, ela precisa estar lá. A presença do vírus da gripe leva ao aumento, então, dessas bactérias na mucosa nasal, porque inibem o macrófago, que não consegue controlar essa população bacteriana que ali está. As bactérias se multiplicam, né? O vírus inibiu algumas respostas, né, por ação dos monócitos, e o paciente é vulnerável, é uma criança, né, então ela é vulnerável, ainda a resposta imunológica dela ainda não está madura o suficiente, e a bactéria vai ser transportada até o pulmão, gerando então a pneumonia. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula, se gostarem, curtam e se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo.